Em 1974, um homem comum, sentado numa sala lá na Califórnia, pegou um lápis e simplesmente desenhou a planta exata de uma instalação militar secreta soviética, tipo lá na gélida fronteira com o Alasca. Aham. Ele não usou imagens de satélites, ele não consultou informantes ou espiões infiltrados no terreno, ele usou apenas e tão somente a sua mente. E esse é o momento exato em que a linha entre a inteligência tática genial e a ficção científica mais absurda começa a se desfazer, sabe? Como assim? Porque, bom, quando você confia na mente humana para transcender o espaço físico, você convida junto toda a capacidade do cérebro para alucinação. Não tem como separar. Justo. Bem-vindos ao The Debate, onde exploramos múltiplas perspectivas e as nuances de ideias complexas presentes em nosso material de origem. Hoje, a gente está examinando o controverso e fascinante conceito da visão remota. Exato. Isso com base nos textos do Marco Aurélio Gomes Viado, um material que levanta questões bem profundas. Muito profundas. Historicamente investigada lá no ápice da Guerra Fria, a visão remota propõe que humanos possuem uma capacidade latente de enxergar e localizar alvos distantes no espaço e no tempo através de uma profunda sintonia mental. E a nossa questão central aqui é exatamente essa. A visão remota possui validação empírica e bases teóricas na física suficientes para ser considerada uma fronteira científica legítima? Ou, será que os saltos para alegações extremas, tipo alienígenas e viagens no tempo, revelam que tudo isso é só uma pseudociência baseada em pareidolia e viés de confirmação? É o embate clássico, né? Entre o que queremos acreditar que a mente pode fazer e o que a gente pode provar metodologicamente no laboratório. Com certeza. Então, para estabelecer nossas posições de forma clara, eu defendo que o envolvimento institucional rigoroso, o sucesso documentado na inteligência tática de projetos como o Stargate e os paralelos com a física quântica oferecem uma base plausível para a visão remota. É uma expansão autêntica das capacidades cognitivas humanas. E eu argumento que, olha, embora o transe mental seja um estado neurológico fascinante e real, a falta crônica de limites metodológicos expõe a visão remota como um fenômeno estritamente psicológico. Quando o método permite visões de marcianos do passado, ele perde qualquer resquício de rigor científico, sabe? Fica impossível de ser falsificado. Excelente. Vamos destrinchar esses pontos, então. Começando pelo que nos afasta do misticismo e nos aproxima do laboratório. Aham. A gente não está falando de monges isolados no Himalaia. Embora o texto reconheça as raízes milenares da prática, o que muda o jogo na década de 70 é o projeto Cognição Anômala lá no SRI, Stanford Research Institute. Uma instituição de peso, sem dúvida. Sim, físicos como Hal Puthoff e Russell Targ não estavam brincando de esoterismo. Eles estavam publicando em revistas especializadas. E o mecanismo que eles propõem é incrivelmente fundamentado na biologia. Para operacionalizar a visão remota, o indivíduo precisa rebaixar a frequência cerebral para o estado θ. Entre 4 e 7 Hz. Exatamente, entre 4 e 7 Hz. Olha, o estado θ é inquestionável. Qualquer neurologista confirma que nessa frequência o nosso córtex pré-frontal desacelera. É a nossa mente crítica, né? É o limiar ali entre a vigília e o sono. O cérebro fica altamente sugestionável. Fica? Então, o meu problema nunca foi com a existência do transe. O problema é a engenharia reversa do que acontece dentro dele. Mas é exatamente nesse estado de relaxamento profundo que a mágica física acontece. E eu coloco mágica entre aspas, tá? O neurologista Henry Stepp sugere que as ondas de pensamento não estão presas ao nosso crânio. Elas podem ser processadas fora dele, como uma sinapse externa. Pense nisso como um computador numa rede fechada. Em estado de vigília, o cérebro tem um firewall altíssimo, filtrando dados para a gente poder sobreviver ao dia a dia. Certo. Para a gente não enlouquecer com tanta informação. Exato. Mas no estado θ, esse firewall cai. O cérebro se abre para pings externos de uma rede muito maior. E o físico Ross Day propôs que os campos eletromagnéticos que circundam todos os objetos poderiam atuar como condutores dessas informações não locais. Espera aí.
Deixa eu intervir aí, porque é justamente nesse ponto que a gente precisa exigir explicações sobre o como, sabe? Não dá só para aceitar a teoria de forma passiva. Pode falar. Vamos pegar a aura de Kirlian, a bioeletrografia que o texto menciona. Isso provou que objetos têm assinaturas eletromagnéticas. Certo. A gente mede campos eletromagnéticos o tempo todo na física. Mas como que um campo eletromagnético transporta uma planta arquitetônica tridimensional? Bom, o argumento é que... Porque na física clássica, um campo decai com o quadrado da distância. Se a gente está falando de ondas, como o cérebro biológico decodifica a estática de um campo magnético a milhares de quilômetros de distância e, do nada, transforma isso na imagem nítida de uma gaveta trancada lá em Moscou? A mecânica simplesmente não suporta a recepção de imagens visuais precisas. Você está pensando em termos de física clássica, né? Luz e gravidade. Mas a visão remota se apoia na física quântica e no princípio da não localidade. Ah, o emaranhamento quântico. Isso! No emaranhamento, duas partículas conectadas compartilham informações instantaneamente, não importa se elas estão a 1 milímetro ou a anos-luz de distância. A distância não degrada o sinal porque o espaço, nesse nível, não funciona como uma barreira. Mas extrapolar isso para o nível macro, para o cérebro? Uma analogia melhor, talvez, seria a das redes miceliais sobre o solo de uma floresta. O que parece ser uma árvore isolada na superfície está, na verdade, conectada a todas as outras através de uma rede invisível de fungos debaixo da terra. A informação viaja por vias que ignoram a separação aparente. O cérebro, em teta, apenas mergulha as raízes nessa rede subjacente. Olha, a rede micelial é uma imagem poética muito bonita, mas ela transporta carbono, nutrientes, químicos, água. Ela não transporta a planta geométrica de um bombardeiro Tupolev invisível aos radares, que é um dos grandes cases de sucesso do texto. Mas é um transporte de informação. Sim, mas é um salto quântico indocumentado assumir que partículas emaranhadas podem se organizar no cérebro humano para desenhar o silo nuclear exato que o Pat Price supostamente viu lá no projeto Scanet. Entendo. Quem está nos ouvindo agora deve estar pensando que isso soa como um malabarismo teórico para justificar o impossível. Pois é. E, honestamente, é exatamente isso que a CIA e a inteligência militar americana pensaram no início. Eles não se importavam com redes miceliais metafóricas ou com o decaimento eletromagnético. Eles eram pragmáticos, sabe? Claro, tática militar. Exato. Se a mecânica exata ainda nos escapa, a gente precisa olhar para a causalidade no mundo real. Os dados empíricos do Pat Price, localizando aquele silo na fronteira russa, não podem ser descartados só porque a nossa física atual não consegue mapear o conduíte exato. Mas os dados empíricos? Havia consistência estatística ali. A CIA não ia sustentar o projeto Stargate por 20 anos sem um retorno claro sobre o investimento tático, né? Eu entendo o apelo desse argumento. O pragmatismo da inteligência. Mas a gente precisa aplicar uma lupa no contexto histórico e, principalmente, no viés de confirmação. Como o viés de confirmação explicaria o Tupolev? Durante a Guerra Fria, a paranoia geopolítica era tão estranguladora que a CIA e a KGB financiavam literalmente qualquer via, por mais absurda que fosse, simplesmente pelo pavor de que o inimigo fizesse primeiro. O financiamento prolongado não é evidência de sucesso científico rigoroso, é evidência de desespero. Não sei se desespero é a palavra justa. E mais importante, a gente sempre ouve as histórias de glória, né? Sobre o silo, o Tupolev, mas a verdadeira metodologia científica exige contar os erros. Quantas centenas de vezes o visualizador em estado teta desenhou um prédio que não existia? É por isso que o próprio SRI estabeleceu protocolos duplos cegos bem rígidos para minimizar isso. O coordenador que guiava o visualizador não sabia qual era o alvo. Sim, mas olhe para as regras de treinamento que o texto lista. O texto afirma categoricamente que, para a técnica funcionar, o visualizador não pode se deixar influenciar por memórias passadas. Sim, ele tem que ser uma tela em branco. Mas do ponto de vista da psicologia cognitiva, isso é uma exigência estruturalmente impossível. O cérebro constrói toda e qualquer percepção filtrando estímulos através do nosso banco de memórias.
Como que você pede para um subconsciente decodificar um sinal não local sem usar a linguagem e as imagens que ele já conhece? Bom, essa é a grande dificuldade da disciplina. E é exatamente por isso que o treinamento ensina a separar o sinal genuíno do ruído analítico da mente consciente. Requer prática. Exato. E essa regra cria uma armadilha metodológica perfeita, sabe? Uma válvula de escape imbatível, sabe? Por quê? Porque se o visualizador acerta, é visão remota, uau! Mas se o visualizador erra catastroficamente, o avaliador simplesmente diz: "Ah, o seu córtex pré-frontal interferiu. Você deixou sua memória contaminar a visão." Isso destrói totalmente a falsificabilidade da teoria. Eu serei o primeiro a admitir que o fator de contaminação humana torna a visão remota incrivelmente difícil de replicar com a frieza de, digamos, um experimento de química. Impossível de replicar nesses moldes. Mas as anomalias estatísticas permanecem. No entanto, se a gente quiser debater os limites dessa técnica, temos que abordar o ponto em que a teoria da não localidade é levada às suas consequências mais extremas. Lá vamos nós. Porque se a mente opera fora do espaço-tempo através de uma física que ainda não compreendemos, então localizar um objeto na Terra não é tão diferente de olhar para fora do nosso planeta. E aí chegamos ao abismo, porque a confiança nesses sucessos terrestres, inflada pelo viés militar, encorajou as agências a testarem viagens no tempo e no espaço. E os resultados são, no mínimo, intrigantes. Os resultados expõem de forma constrangedora que a gente está lidando com alucinações de privação sensorial e não com física. O texto traz o caso célebre do Ingo Swann, talvez o agente mais famoso da CIA, que em 84 foi incumbido de viajar para Marte, na região de Sidônia Mensa, há milhares de anos no passado. E o relato dele é perturbador. É roteiro de ficção científica de quinta categoria. Ele entra em transe profundo e relata ver penhascos, tempestades sob nuvens negras e, de repente, seres alienígenas altos e magros perto dele. Ele afirma estar vendo uma outra linha do tempo marciana. Ele descreveu com muitos detalhes. E o que a ciência nos diz sobre isso? O próprio texto menciona a pareidolia coletiva, que é a falha do nosso cérebro de reconhecer rostos e formas humanas onde há apenas caos. Como olhar para as pedras de Marte e ver um rosto esculpido. Sim, a pareidolia é um mecanismo de sobrevivência evolutiva fortíssimo, concordo. E quando você coloca uma pessoa altamente criativa num tanque de isolamento ou num transe profundo de 4 Hz e a priva de estímulos externos, o cérebro entra em desespero e começa a fabricar realidade. Mas ele costura memórias de filmes, medos subconscientes e expectativas culturais para preencher aquele vazio. O sargento Lynn Buchanan foi ainda mais longe e catalogou alienígenas em 4 categorias de intenção: amigáveis, hostis, mais psíquicos ou menos psíquicos. Isso não é coleta de dados, é o subconsciente humano escrevendo fantasia. Olha, eu compreendo perfeitamente o seu ceticismo. Quando a visão remota cruza a atmosfera e entra no território marciano, a credibilidade conquistada com os sucessos táticos lá da Guerra Fria sofre um baque severo. Perde todo o lastro. Vamos fazer um exercício intelectual baseado na teoria proposta. Se o fenômeno é governado pela não localidade quântica, o espaço e o tempo são, em essência, maleáveis para a consciência. Ir para o Alasca hoje ou para Marte há 1 milhão de anos exige rigorosamente o mesmo esforço do receptor biológico, pois a informação existe no mesmo campo unificado. Mas a conveniência de sempre ver o que a cultura pop da época achava que os alienígenas pareciam é inescapável, né? Talvez a linguagem simbólica do visualizador traduza energias insondáveis em silhuetas que ele consiga compreender. O cérebro dele usa o que tem à disposição para renderizar a imagem. É uma desculpa conveniente. Mas olhemos para outro caso extraterrestre citado no texto que ocorreu bem aqui na Terra. O Pat Price e o Monte Reis. Ele não escolheu olhar para lá aleatoriamente. O Monte Reis fica dentro do Triângulo do Alasca, uma zona com distúrbios eletromagnéticos absurdos e um histórico sombrio de desaparecimentos de aviões.
Aham, o famoso triângulo. O Price relatou ter sido puxado por um atractor magnético natural que sequestrou a seção dele. Ele viu túneis, bases subterrâneas e alienígenas operando equipamentos. Desenhou um ser humanoide tocando algo parecido com um teclado de computador? Um teclado? Sim, e logo após apresentar esses relatórios para o alto escalão da inteligência e compartilhar isso com colegas, o Pat Price morreu de forma súbita e altamente suspeita num hotel em Las Vegas. Ele não tinha histórico nenhum de problemas cardíacos. Nossa. O texto especula abertamente sobre a possibilidade de eliminação por agências governamentais. Se tudo isso era apenas pareidolia e devaneio inofensivo, por que o nível letal de sigilo? Por que a descontinuação oficial do projeto Stargate na década de 90 foi cercada de tanta fumaça? Agências não assassinam pessoas por escreverem ficção científica ruim. Espera aí, deixa eu quebrar esse argumento agora mesmo. Porque usar teorias da conspiração sobre mortes misteriosas como prova empírica de bases alienígenas é um raciocínio tragicamente circular, sabe? Mas a coincidência é gritante. Agências de inteligência operam sob sigilo paramilitar extremo por padrão. Não porque descobriram homenzinhos verdes, mas porque seus orçamentos, suas falhas operacionais e táticas de espionagem não podem vazar de jeito nenhum. Uma morte repentina em Las Vegas é uma tragédia. Usar isso como selo de validação empírica de que existem marcianos no subsolo do Alasca é abandonar completamente a razão metodológica. Pode não ser a prova rigorosa que um físico de partículas exigiria, claro, mas as pontas soltas na história do Price e do Stargate nos forçam a questionar o que a inteligência americana ainda esconde. Eles escondem muita coisa, com certeza, mas não necessariamente aliens. No entanto, avançando para além das polêmicas extraterrestres e dos segredos da Guerra Fria, o texto nos direciona para algo muito mais tangível e atual. Russell Tark defende que a visão remota é, sobretudo, científica, porque só é validada depois de empiricamente comprovada. Certo. O texto vislumbra o futuro na forma da RSR, a recuperação de imagens remotas via sensorial. Ah, o conceito de usar a visão remota para auditoria. Exatamente. A premissa é revolucionária, especialmente hoje em dia na era da desinformação, das deepfakes e da reescrita da história. Se existe uma dúvida histórica, uma fraude corporativa oculta ou uma mentira, um visualizador remoto recebe uma fotografia-alvo. E aí ele viaja no tempo. Ele mergulha no estado θ, viaja para a linha temporal exata em que o evento ocorreu e recupera o contexto periférico. O que aconteceu antes, quem estava lá fora de quadro, quais as motivações reais. O texto propõe que a RSR poderia elevar a justiça humana, auditando a verdade de forma incontestável. Olha, e aqui reside a contradição epistemológica fatal de toda essa disciplina. É o paradoxo perfeito, sabe? Por quê? Veja bem, a diferença fundamental entre coleta de inteligência e auditoria científica. Na coleta de inteligência militar, o visualizador diz: acho que o silo soviético está na coordenada X. Os satélites vão até lá e confirmam. Há um recibo físico independente. Mas na RSR focada em auditoria histórica não documentada, a lógica colapsa. Por causa da falta de confirmação independente. Exato. Como você audita ou valida empiricamente algo que não deixou registros? Se o visualizador viaja mentalmente para o momento de uma foto antiga para extrair um acordo verbal corrupto que nunca foi documentado em papel, como o sistema valida que ele extraiu a verdade do campo quântico não local e não apenas inventou a história devido à pareidolia do estado θ? Entendo. Ele não teria como comprovar o que ouviu. Para auditar rigorosamente, você precisa da prova física pré-existente. Mas se você já tem a prova física, você não precisa do visualizador remoto. Se você não tem a prova, não pode validar a visão dele. O modelo do RSIR propõe uma ciência onde a testemunha e o equipamento de medição são a mesma mente humana infalível. É a antítese absoluta da verificação científica. Essa dificuldade da corroboração retrospectiva é um desafio formidável. Admito. A história, por natureza, apaga seus rastros. O RSIR teria que depender de encontrar pistas físicas secundárias através da visão.
Mas precisamos sintetizar nossos argumentos à luz de toda essa complexidade. Vamos lá. Descartando o que pode ser apenas o ruído de fundo cognitivo e as especulações bizarras, inevitáveis em qualquer fronteira de pesquisa não ortodoxa, a minha posição se sustenta. A visão remota sobrevive como um fenômeno além do mero acaso. O interesse tático-pragmático do governo americano ao longo de 20 anos não pode ser resumido a um delírio coletivo da CIA. A prática se apoia em fundamentos biológicos documentados como a frequência θ e levanta hipóteses cruciais sobre as interações eletromagnéticas e o emaranhamento quântico, sugerindo que a consciência não está enjaulada no crânio. É uma visão otimista. Como o texto sabiamente cita o poeta William Blake no seu fechamento, o que agora está comprovado já foi somente imaginado. O absurdo de hoje costuma ser a ciência estabelecida de amanhã. A citação de Blake é linda e captura perfeitamente o espírito romântico humano. Mas a gente precisa lembrar que o cemitério da ciência está cheio de coisas que foram intensamente imaginadas e continuam sendo apenas imaginação. Ponto justo. Minha síntese é firme. O cérebro humano, quando seu firewall é desligado no estado θ, é um motor incomparável de criatividade subconsciente e intuição associativa. Mas a falha letal da visão remota é a sua incapacidade metodológica de distinguir um sinal do ruído. Sem um mecanismo duro para falsificar visões sobre bases de alienígenas operando teclados no Alasca ou tempestades de areia no passado marciano, a prática não consegue transcender. Ela permanece sendo um experimento riquíssimo sobre a psicologia das crenças e os limites da percepção humana, mas falha dramaticamente em se provar como a ferramenta de inteligência ou auditoria rigorosa que alega ser. Creio que, no cerne desse debate, ambos reconhecemos um profundo ponto de convergência, né? Sim. Todo esse material de origem, com os seus acertos espantosos e erros bizarros, lançam uma luz ofuscante sobre o grande mistério que a gente ainda não resolveu: a verdadeira natureza da nossa própria consciência. Com certeza. Além de abrir a cortina de como agências poderosas operaram nas sombras da geopolítica, o texto nos obriga a encarar o quão pouco a gente entende sobre a capacidade de percepção do cérebro. Essa complexidade exige que continuemos a dissecar essas anomalias, usando tanto a frieza da física quântica quanto a lente do comportamento humano sob transe. Sem dúvida nenhuma. O que a mente humana processa quando está de olhos fechados, privada de luz e som, é um território tão selvagem e inexplorado quanto aquelas planícies de Marte que o Ingo Swann acreditou visitar. Exige exploração, mas, na minha visão, sempre com a bússola metodológica em mãos. O que nos traz perfeitamente de volta ao início da nossa discussão. Nossa definição de visão baseada puramente na ótica, sabe, a luz batendo na retina e gerando sinais elétricos, pode muito bem ser apenas a ponta do iceberg da percepção biológica. É uma possibilidade fascinante. O material nos convida a suspender nossas certezas e nos perguntar se, sobre a frequência cerebral correta e sem a barreira do nosso próprio ego analítico, nós temos acesso a uma rede de informações muito maior e mais antiga que nós mesmos. Fica o questionamento para quem está nos ouvindo, né? Isso mesmo. Nós deixamos a porta aberta para você pegar essas teorias, pesar as evidências apresentadas e tirar suas próprias conclusões. Obrigado por compartilhar seu tempo conosco para investigar esse enigma. Continuem questionando.